promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, oh firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalhar, firme nas promessas de Jesus, oh firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sempre, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus, oh firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez o refrão. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, na presença do Senhor, mais um dia nessa semana, culto de oração e ensino da palavra de Deus. É uma grande satisfação podermos novamente juntos estudarmos a palavra. Foi lido o Salmo e cantamos hinos de louvor ao Senhor. Então, antes de nós tirarmos um período de oração, nós vamos fazer um breve estudo. Por isso, vamos orar, né? Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade de aqui, reunidos, podemos glorificar o Teu nome, Te exaltar, aprender de Ti. Ensina-nos, ó Pai, concede-nos a cada dia a plenitude do Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito, Pai. Dá-nos a Tua palavra, que, ó Deus, nós possamos ser iluminados por aquilo que revelaste nas Escrituras. Conduz-nos, ó Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.
nós vamos discorrer hoje 2 versos apenas no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, os versos 15 e 16. Nesses versos está escrito, Lucas 5, 15 e 16. Isso. Acho que não está batendo aqui. Isso. Não. Lucas 15. Não, 5, 15 e 16. É isso. É invertido. Que diz: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu tenho um comentário aqui, e eu vou ler de Matthew Henry, sobre esses 2 versos, né? Vou ler aqui de forma corrida. São o comentário desses versos, né? Então começa aí: a utilidade pública de Cristo aos homens e a sua comunhão particular com Deus. Estas coisas são colocadas juntas aqui, para que uma dê brilho à outra, né? Então, qual é a utilidade aqui que é concedida pelo Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, né? Além da sua palavra, dos seus milagres, né? É colocado aqui também a revelação de que o Senhor Jesus, ele era um homem, né, que orava. Então serve de exemplo para nós, né? Então diz: embora ninguém nunca tivesse tanto prazer em seus retiros quanto Cristo, ele passava muito tempo com a multidão para fazer o bem. É isso que nós vemos no verso 15, né? Eu vou repetir o verso. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. O que se dizia? Que Jesus pregava o evangelho do reino, que Jesus trouxe boas novas de grande alegria para muitos, e que ele curava todos os enfermos, né? Então, continuando: embora o leproso devesse ficar totalmente calado, a cura não poderia ser escondida, de forma que a sua fama se propagava ainda mais. Quanto mais Jesus procurava se ocultar sob um véu de humildade, mais o povo o notava, porque a honra é como uma sombra que foge daqueles que a perseguem. Porque o homem buscar a sua própria glória não é glória, mas segue aqueles que a recusam e se afastam dela. Quanto menos os homens falam coisas boas de si mesmos, mais os outros falarão deles. Mas Cristo considerava uma honra pequena que a sua fama se propagasse. Ele preferia muito mais que as multidões fossem trazidas à sua gloriosa presença para receber seus benefícios, os benefícios de sua pregação. Eles se aglomeravam para ouvi-lo e para receber instruções dele a respeito do reino de Deus, os benefícios de seus milagres. Eles vinham para ser curados das suas enfermidades, e isso os convidava a vir para ouvi-lo, confirmava a sua doutrina e a recomendava, né? Então nós vemos aqui que, fechando aqui do versículo 15, né, que a fama do Senhor se espalhava cada vez mais. A palavra do Senhor Jesus pregava com uma autoridade extraordinária, vista como não faziam os outros, né? Jesus pregava de uma forma especial. Segundo, embora ninguém nunca tenha feito tanto bem em público, o Senhor Jesus encontrava tempo para fazer os seus retiros de piedade e devoção. O que ele quis dizer com isso? Que, embora o Senhor pregasse muito, e a pregação do Senhor era exaustiva, e que, inclusive, você vai ver
que a palavra de Deus orienta que aquele que prega deve ter o salário dobrado, porque realmente é necessário uma dedicação muito grande. Além disso, o Senhor atendia as pessoas em suas necessidades e cura. De forma que, dentro dessa demanda, muitos diriam: eu não tenho tempo, porque eu me dedico muito à pregação e o povo vem muito a mim e eu tenho que atendê-los. No entanto, o Senhor Jesus ainda arrumava tempo para orar, né? Ele se retirava para os desertos e ali orava. Não que ele precisasse evitar a distração ou a ostentação, mas ele nos daria um exemplo de que precisamos ordenar as circunstâncias de nossa devoção de forma a nos guardarmos contra ambas. Também seremos sábios se ordenarmos os nossos assuntos e nosso trabalho público. E assim, algum trabalho que façamos de forma privada não violará nem interferirá nas demais atividades que desempenhamos. Note que a oração em secreto deve ser realizada secretamente. E aqueles que sempre têm tanto a fazer, mesmo que estejam envolvidos nas melhores atividades deste mundo, devem manter os seus momentos de oração, reservando tempo para estar a sós com Deus. Esta é a colocação aqui de Matthew Henry. Eu quero fazer alguns comentários e dividir isso aqui em 4 tópicos. E o primeiro tópico aqui, em que nós vemos, é que o Senhor Jesus orava habitualmente. Ele orava repetidamente, né? Tópico 1, a oração deve ser regular e repetidamente. Isso porque o texto nos indica isso. O versículo 16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Era comum isso. Quando então a multidão chegava até ele, inúmeras vezes ele se retirava. Ele fazia dessa forma. Não é que aqui está dizendo em um tempo só. Poderia estar escrito assim: Jesus, porém, se retirou para um lugar solitário e foi orar. Não, ele está dizendo que ele orava, né? Ele se retirava. Então isso era um hábito comum. Repetidamente o Senhor Jesus fazia isso. Então nós aprendemos que, da mesma forma que o Senhor Jesus fazia, devemos fazer. Devemos nos retirar para orar, seja qual for a nossa atividade, mesmo que ela esteja nessa demanda que Jesus tinha de pregação e cura divina. Mas eu não posso orar porque estou fazendo uma coisa muito importante. Há uma coisa mais importante do que anunciar a palavra do Senhor e atender aos necessitados em suas dores. É uma demanda muito importante. No entanto, o Senhor dividia isso com a oração, por ser a oração uma coisa importante tanto quanto. E que a oração ela não deve ser ignorada por conta da demanda das pessoas e nem também por conta da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Nenhum deve ser, então, sacrificado. Nenhum desses pontos deve receber prejuízo. Então, deve ser dividido. Então, a oração ela deve ser como Jesus fazia, regularmente, repetidamente, constantemente. Um segundo tópico também é quando as coisas não vão bem, precisamos continuar a vida de oração. Mesmo que ore, quer dizer, mesmo que essa pessoa ore sem que tenha, mesmo que esteja bem, isso eu quero dizer, precisa ser como o mesmo fervor de sempre. Então, é assim, normalmente é comum orarmos mais quando temos necessidades, quando existe uma demanda, quando estamos com problemas, quando há dificuldade. Então, as nossas orações são mais fervorosas.
Porque nós estamos rodeados de uma demanda, de aflições, de tribulações, de enfermidades, de dificuldades de toda ordem. E, normalmente, quando o Senhor provê e nos abençoa, então nós não vemos mais necessidade de orar. Deveríamos continuar orando. E o que eu quero dizer é que, quando as pessoas ainda oram diante da fartura, das coisas, das bênçãos recebidas, elas oram com menos fervor. Então, nós aprendemos que a nossa conversa com Deus, ela deve ter sempre o mesmo patamar, tanto nos momentos de necessidades, quanto nos momentos de fartura. Tanto quanto nós estamos precisando das bênçãos do Senhor, tanto quanto nós já estamos vivendo as bênçãos do Senhor. Porque a oração, ela não é a conduta de oração, é uma vida de oração. Então, a vida de oração, ela é isolada de todas as circunstâncias. O crente ora simplesmente porque é uma necessidade do seu ser, do crente em si. Ele ora porque ele precisa, porque ele é um cristão, porque Deus é seu Pai. Apesar de que nós temos que chegar diante de Deus por várias situações, e os pedidos é uma das situações, nós não nos relacionamos com o nosso Pai só para pedir. Então, diríamos assim, muitos dizem, né? Eu não consigo continuar orando porque eu não tenho mais o que pedir. Já orei tudo, né? Mas você imagina, se você tivesse que ir à casa do seu pai, e como hoje eu não tenho nada que pedir para ele, eu não vou. Porque eu não tenho mais o que pedir para ele. E o relacionamento? E o diálogo? E a intimidade? E a comunhão? Apesar dos nossos pedidos, não deveriam ser eles que nos levassem ao nosso Pai. Mas que em indo ao nosso Pai, nós fizéssemos pedidos. E se aqueles pedidos acabarem diante de nosso Pai, nós continuamos falando com Ele. Nós temos muito que falar com o Senhor. A oração é isso, né? E inclusive, eu tenho aqui um texto de Deuteronômio, acho que os irmãos têm aí, Deuteronômio 8, de 10 a 20. É nesse sentido. Aqui o texto vai dizer, olha, vocês vão receber a minha graça, a minha bênção, e eu quero que vocês fiquem firmes. Eu não quero que depois que vocês recebam a bênção, vocês me abandonem. Veja o texto. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Veja o 12. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, depois que você comprou o seu carro novo, não esquece de Deus. Depois que você comprou sua casa nova, não esquece de Deus. Depois que você lutou para conseguir aquela casa de aluguel dentro de um preço que você pode pagar, não esquece de Deus. Depois que Deus te deu um filho, não esquece de Deus. Depois que o Senhor curou a sua enfermidade, não esqueça dele. É isso que ele está dizendo. Depois do Senhor abençoar, dar ouro, prata, gado e tudo, não preciso mais de Deus? Esta é a orientação. E veja que ele continua assim, para a gente não esquecer, né, da bênção de Deus. E inclusive aqui ele está dizendo da casa da servidão. E hoje nós sabemos muito bem de que outrora não tínhamos esperança
vivíamos num mundo sem Deus, morto em nossos pecados e delitos. Agora Ele nos deu esperança, Ele nos vivificou, e temos a promessa dEle em nossa vida. Então não aumentou os nossos motivos de oração? Aumentou. Nós temos o Senhor como nosso Pai, para falarmos a respeito de toda essa graça, dessa esperança, dessa bênção, dessa mudança de ser. Né? Então o texto continua, da servidão que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que faz sair água da rocha para vocês beberem. O que ele quer dizer? Que diante de todas as dificuldades do deserto, das tribulações, das angústias, nós não podemos esquecer que Deus nos livrou, Deus nos sustentou, Deus nos conduziu até aqui, e que em situações de grandes lamentos, de necessidade de milagres, o Senhor fez. Então, lembrar destas coisas, né? Que no deserto o sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. É comum, né? Ele terminou a faculdade, ele conseguiu um bom emprego, ele foi promovido. Aí ele diz, mas eu estudei, né? Eu fiz por merecer. Então ele começa a atribuir isso à força do seu braço, do seu esforço, de que não foi a vontade de Deus, mas foi sorte, foi oportunidades que surgiram. Não, foi o Senhor. Foi o Senhor que conduziu. Não esquecer e não atribuir isso à força do seu braço, do seu esforço. Porque apesar de muitos se esforçarem, nada tem. No entanto, todos nós que servimos ao Senhor, somos conduzidos por Ele, em todas as circunstâncias. Então devemos ao Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo. Não suba no salto. Não deixe que a vaidade tome conta de você por conta das bênçãos, do que você é hoje e do que Deus te deu. Porque, inclusive, é Ele quem sustenta. Continua. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A perseverança dos santos se dá graças a Deus. Então, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui são N motivos para nós orarmos. N motivos de coisas que o Senhor já concedeu, de coisas que Ele tem sustentado, de coisas que, quando nós lembramos, a nossa esperança, ela vem à tona novamente, nos enche de alegria, de satisfação. Diz então, se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, você está vendo que o argumento aqui é esquecer de Deus por causa da sua mão. Se vocês esquecerem de mim, ignorando que minhas mãos estão estendidas e não encolhidas, é isso que ele está dizendo, porque o argumento aqui, ele vem trazendo a sua bênção. Então ele está dizendo, se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, porque o que é seguir outros deuses para nós? Confiar em nós mesmos, confiar em nossa saúde, confiar no nosso talento, confiar na nossa capacidade, confiar na nossa inteligência, no nosso intelecto. Então, confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor.
que na realidade tudo isso se veio graças a Deus. Então, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. E graças a Deus, Deus nos abate. Porque se Deus deixar a gente continuar achando que nós somos o bambambam, lá na eternidade, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos decepcionar. Então, aqueles que são seus são abatidos pelo Senhor. São abatidos pelo Senhor. Muitas vezes, nós clamamos, reconhecemos, e o Senhor nos levanta. Mas muitos descem à sepultura, levando uma vida de sofrimento, de amargura, uma vida de desobediência. Então, o versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Se nós desobedecermos, irmãos, teremos prejuízos. Teremos prejuízos. Então, percebe aqui a bênção do Senhor, que há motivos para que venhamos orar. Esse é o segundo ponto que nós lemos aqui. Que realmente, veja que aí termina dizendo, as circunstâncias não devem nortear nossas orações, e sim o fato da consciência de precisar orar sempre. Então, apesar de que, às vezes, a bênção do Senhor aparentemente está ausente, eu continuo orando. Apesar de que Deus muitas vezes nos leva a caminhos estreitos, espinhosos, eu devo continuar orando. Sendo que quando o Senhor nos levar a caminhos planos, aos caminhos largos, a bonança, eu preciso continuar orando. Porque não são as circunstâncias que me levam a orar, não devem ser as circunstâncias. E sim, né, como diz aqui, o fato da consciência de precisar orar sempre. Orar é uma necessidade do ser, do cristão. Eu preciso orar, porque eu sou cristão. Eu preciso falar com Deus, porque Ele é o meu Pai. Eu preciso dialogar com o Senhor, porque Ele me adotou como filho. Não são circunstâncias do dia a dia, dos afazeres, das necessidades ou das bênçãos, mas do nosso ser, de quem Deus é e de quem passamos a ser. De forma que Deus sempre será quem Ele é e nós sempre seremos quem somos. Então, orar sem cessar. A motivação do povo era ouvir o que Jesus tinha a dizer e receber a cura. E aqui terminamos o ponto 2. Ora, você acha que essa é uma boa motivação? Ir ao Senhor Jesus para ouvi-lo o que Ele tem a dizer? Sim, é uma motivação, é uma boa motivação de ir até Jesus. Outra coisa aqui é ir até o Senhor Jesus para receber dele uma bênção, uma cura. Sim. Sim. No entanto, o Senhor Jesus se preocupava em eles entenderem que eles precisavam ser alguém e não só receber de Deus. Por isso, Jesus se retirava para orar. Jesus não se tornou quem Ele era porque Ele orava. Não. Independente da oração, Ele não se tornou quem Ele era porque Ele orava. Mas Ele orava porque Ele era o Filho de Deus. A mesma coisa nós. Nós não precisamos orar para nos tornar alguém. Deus nos fez seus filhos, então devemos orar por isso. Porque nós somos filhos de Deus. E queremos o Senhor. Motivação de quem Deus é. E de qual é o papel que estamos inseridos em sua família.
Então é um filho. Terceiro ponto. Quero ser rápido aqui. Nós vemos aqui em Lucas 5,15, né? A multidão estava chegando para ouvir a palavra de Jesus e ser curada. Isso é maravilhoso. Mas nesse exato momento, quando estava chegando a multidão, ele deixou de fazer o ministério da palavra e da cura e se retirou para orar, para ter comunhão com Deus. Isso nos surpreende. Então, 3 aqui, ó. Apesar de nossas necessidades de cura, a intimidade com Deus é mais do que isso. É preferível estar doente com a presença de Deus do que estar curado sem Deus. Outra coisa é que, sim, precisamos ouvir a palavra, mas se o ouvir não houver prática, não adianta nada. É melhor ter intimidade com Deus para ouvir sua voz do que ouvir sua voz sem intimidade, como se Deus fosse um estranho. Apesar de que o novo convertido, o pecador, vê Deus como estranho no início, mas nós, irmãos, até quando vamos ver Deus como estranho? Ouvir a sua palavra e não compreender Deus. Não é hora de nós termos a intimidade já com o Senhor? De que quando estivermos conversando com Ele, nós termos a intimidade com o Senhor? E nós vamos adquirir isso como? Dialogando com Ele, estando com Ele, andando com Ele, em todo o tempo. Orai em todo o tempo, orai sem cessar. Para que quando ouvirmos a sua palavra, nós identifiquemos, nós possamos ouvir isso de forma íntima, identificando o Senhor. Quando você ora, quando você tem intimidade com Ele, quando você fala com Deus, quando você ouve a mensagem, a pregação do Evangelho, você navega nisso. Você já está na intimidade com o Senhor, então a sua palavra, a sua voz é algo que você já está acostumado a conversar com o Senhor. Aqueles que oram para serem bem-sucedidos perdem o verdadeiro lugar da oração. Nós não oramos para ser bem-sucedidos. Para que eu preciso de sucesso? Se eu tenho Deus, se Ele é o meu Pai. A oração pode sustentar um crente bem-sucedido. Isso é um fato. Mas a oração não tem esse propósito. A oração não é um quesito para o sucesso. Entende, irmãos? A oração não é... Eu tenho esse livro aqui de Sang Sung-Yub, é um presbiteriano da Coreia do Sul. E ele diz assim: a atitude de Jesus relacionada com a oração, nos alerta para que não vivamos totalmente concentrados em ministério e sucesso. Muitas vezes nós desprendemos tanto tempo em ministério que não temos intimidade com o Senhor. É alguma coisa errada nisso? Não. Vamos lá. O ministério do Senhor Jesus era o quê? Trazer a mensagem de seu Pai. No entanto, porém, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Não é um mais importante que o outro, não é orar acima de tudo, mas é os dois. Então, um ensino sem intimidade com Deus é uma deficiência. E viver um ministério, buscar alguma coisa, galgar algo. Eu não preciso orar para isso, para conseguir algo. Eu oro porque eu tenho Deus, o maior tesouro. Quatro, e finalizamos por aqui. Oração e palavra. Ainda, irmãos, antes de entrarmos no 4 aqui, eu quero só salientar uma coisa. Não podemos usar Deus para chegar em nossos objetivos, ou usar a oração para alcançar algo.
porque muitos usam o termos, né? Oração poderosa, né? A oração que move o trono de Deus. Mas se não desenvolvermos bem o trabalho, e se não há avivamento, vamos parar de orar? Eu estou orando, não tem resultado? Se a oração é para resultado, e eu oro e não tem resultado, então eu vou parar de orar? Porque o resultado é eu que estou definindo. Mas a oração não é para resultados. A oração é uma ordem. Deus não sabe que a igreja precisa de um avivamento? Ele sabe. E por que eu oro por avivamento? Porque é uma demanda da oração. Porque é uma vida de oração. O cristão, ele tem uma vida de oração. Um reformador, eu não me lembro agora, ele diz: há muitos religiosos que oram, mas cristão só é cristão se ele ora. Há muitos em outras religiões que não oram, mas o cristão, todo cristão ora, porque senão ele não é cristão. Alguns podem dizer: eu tenho muitos afazeres e por isso não tenho tempo para orar. E eu quero ler aqui a colocação de Samson Yu, esse pastor presbiteriano. Essa desculpa só reflete a postura errada de quem fala. A vida que não tem lugar para oração não dá importância para Deus, não tem relação com a realização da vontade de Deus, e a sua palavra não guia em nada essa pessoa. Eu não posso dizer que eu não tenho tempo para orar. É quase que eu dizer: eu não tenho tempo para respirar. Eu não tenho tempo para existir. Eu vou morrer. Se eu não respirar, eu morro. Eu não posso ter essa desculpa de não ter tempo para respirar, porque a oração é a respiração do cristão. 4. E agora finalizamos. Oração e palavra. Nós temos um texto aqui em Atos, em que havia uma necessidade para cuidar das viúvas. Então, houve uma separação de alguns diáconos para cuidar das viúvas. E como o tempo está curto, eu vou ler só o versículo 4. Então os apóstolos vão dizer: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então você vê que a oração está primeiro, depois o ministério da palavra. Alguns dizem: a palavra é tão importante que a oração vem primeiro. Não, irmãos, a oração está primeiro aqui, é bem simples. Oração e o ministério da palavra. Né? Entendemos que precisamos ter comunhão com Deus, o Deus da palavra. Os ensinamentos poderosos de Jesus eram fruto de uma vida de oração. Não é por conta de ele orar, mas por conta dele viver na oração. Era uma vida de oração. Uma vida de oração. Não é o quanto oramos, irmãos. Não é o quanto oramos, mas se somos persistentes, perseverantes, se oramos continuamente, em todo o tempo. Não é orar 2 horas numa semana e depois ficar 15 dias sem orar. Que você ore 10, 15 minutos. Quanto mais, melhor. Mas que você ore todos os dias. Se possível, como Daniel, 3 vezes ao dia. Mas orar sempre, 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 sempre. Orar sempre, sempre, sempre. E você vê, irmãos, que é preciso olharmos como Lucas coloca a oração do Senhor Jesus. Se retirava para lugares solitários e orava. Entende?
Então, existe um momento entre você e Deus. Entre você e Deus. Não, apesar de que nós podemos orar em qualquer momento dos nossos afazeres, mas é importante que de vez em quando nós possamos ter um momento a sós com o Senhor. Assim a palavra de Deus diz: entra no seu quarto e em secreto fecha a sua porta. Entende? Precisa ter também esse tipo de oração. Oração, súplica, em todo tempo, com todo tipo de oração, e que não falte nenhum tipo de oração. E uma delas são momentos solitários, em lugares reservados. Enfim, não é uma questão de sequência, devorar para que isso aconteça, mas devorar porque devorar. É uma questão de obediência, uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de resultados, mas uma questão de ser. Eu oro, eu sou. Eu não oro, eu não sou. Simples assim. Entende? Se eu não sou, eu quero ser. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ser uma pessoa que tenha uma vida de oração. Amém? Vamos orar então? Aqui, irmãos, nós oramos um período, mas isso não quer dizer que a gente finaliza a nossa demanda de oração na quarta-feira. Que você continue orando na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda e na terça. Aqui é apenas uma forma de nós olharmos para a palavra e ela nos conduzir de volta para o Senhor em nossas orações. Amém? Então vamos orar. Vamos orar aqui alguns minutos, ainda não vamos cantar mais um hino no final. Nós começamos 10 minutos atrasado, e nós vamos terminar 9h10, se Deus quiser. Amém? Ó Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai, clamando ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor como povos da terra, Senhor. Queremos, ó Deus, cantar louvores ao Teu nome, glorificar o Teu nome, porque o Teu nome é santo, que Ele seja santificado entre nós, ó Pai, que o tenhamos como único e verdadeiro Deus. Ó Senhor, Tu és tremendo, tremendo são todos os Teus feitos, todas as Suas obras, tudo que o Senhor faz. Nós Te adoramos, ó Deus, pela grandeza do Teu poder. Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, submisso ao Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Ó Pai, faça a Tua vontade entre nós, o Teu povo, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. Abate, Senhor, os inimigos. Abate, Senhor, aqueles que se levantam contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Conceda-nos, ó Pai, a Tua graça, a vitória. Que a Tua bandeira seja levantada, Senhor, sobre toda a terra. Que todos possam se prostrar diante de Ti, obedecendo ou façam simplesmente porque o Senhor tem autoridade como um justo juiz de toda a terra. Conduz-nos, ó Pai, a Te louvar, a cantar louvores a Ti, ó Senhor. Ó Pai, abra os nossos olhos para que possamos ver as obras do Senhor, para que, em vendo as Suas obras, nós possamos viver em oração, glorificando ao Senhor, narrando os Seus feitos através dos louvores, ó Pai, porque eles são tremendos. Ó Deus, faz de nós verdadeiros filhos de Deus. Transforma-nos, Senhor, dê-nos graça, ó Deus. Sabemos que o Senhor faz coisas extraordinárias. O Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar em terra seca. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Quantas vezes nos deparamos com o mar na nossa frente, cheio de problemas. Não foram poucas, mas muitas vezes o Senhor deu a cada um de nós o escape. E graças Te damos porque aqui estamos, sobrevivemos porque o Senhor nos conduziu, nos livrou do inimigo que vinha para nos roubar, para nos destruir. Mas com o Teu poder, o Senhor que governa tudo e todas as coisas, Te pedimos, ó Pai, governa, Senhor, nossas vidas, assim como o Senhor quer que seja feito, ó Deus. Nos dê graça, Senhor, para que possamos viver vigiando na Tua presença, sempre, ó Pai. Nos ajude, Senhor,
glorificado seja o teu santo nome. Nos dê graça, Senhor, para que os rebeldes não se exaltem contra o teu povo, mas que eles sejam humilhados e o Senhor seja exaltado, pois o Senhor não leva desaforo, o Senhor o Senhor abate os escarnecedores, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos ajude a bendizer a Ti sempre, ó Deus, nosso Deus. Nos ajude para que possamos ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir a Tua voz, que possamos anunciar os Teus feitos, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por preservar nossa vida, por nos livrar da morte eterna, nos livrar da morte física, nos livrar, Senhor, da morte espiritual. Estamos vivendo, ó Pai, Tu és um Deus de vivos. Ó Deus, muito obrigado por nos conceder, obrigado por guardar os nossos pés, obrigado porque a Tua palavra tem iluminado para que não venhamos tropeçar. Ó Deus, Tu é um Deus poderoso e provaste para cada um de nós, os Teus filhos, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é justo. Te louvamos por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu amor e por Tua paz. Ó Deus, livra-nos de cair nas armadilhas do inimigo. Ó Senhor, nos dê prudência, Senhor, nos dê força para podermos prosseguir, ó Senhor, ó Deus, a cada um levar a cruz que deste-nos para conduzir uma cruz dentro num peso que cada um de nós recebemos na porção que podemos carregar. Obrigado, Senhor, por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por, ó Deus, nos trazer a esperança. Ó Deus, nos ajude para que possamos estar sempre na Tua casa, para que possamos sempre cumprir os votos que fizemos ao Senhor, para que sempre possamos com os nossos lábios cantar louvores, bendizer o Teu santo e precioso nome, abençoar, Senhor, e nunca amaldiçoar. Nos ajude, Senhor, nos dê força nos momentos de angústia, no dia mau. Nos dê força, Senhor, para que possamos, ó Pai, prosseguir e jamais regredir, ó Pai. Ó Deus, recebe a nossa vida, Senhor, como um sacrifício vivo diante do Senhor. Recebe os nossos louvores, os nossos cultos, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Ouça, Senhor, a nossa voz, o nosso clamor, a nossa oração. Ouça, Senhor, o nosso pedido. Ó Pai, somos gratos diante do Senhor e nos prostramos, ó Deus, para Te agradecer por tantas bênçãos que nos concedeste. Sabemos que o Senhor é um Deus de resposta e que jamais voltamos vazio quando buscamos a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nos ajude para que possamos viver exaltando e glorificando o Teu santo e precioso nome. Isso Te pedimos, ó Pai, no nome bendito do Senhor Jesus, por Tua graça e pelo Teu amor. Amém. Então vamos ouvir mais um hino. Vamos então cantar mais um cântico. E neste momento vamos entoar, ficar de pé, louvar a Deus, pois só Ele é digno de louvor. Vamos estar louvando com o hino Porque Ele Vive.
Glórias a Deus, pois o nosso Senhor vive. Amém? Vamos louvar? Fique de pé, se mexa aí para fugir esse frio e vamos louvar em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temo não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, pra me perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos que vieram preparados podem estar entregando os seus dízimos e ofertas neste momento. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos, pelos irmãos que estão nos acompanhando também na live. Oramos, então, e agora estamos terminando. Temos os avisos da semana. Vamos orar primeiro. Deus, querido e santo, muito obrigado, Senhor, por este momento. Graças te damos, ó Pai, por tua condução, por tua vida. Louvamos ao Ti, ó Pai, por todas as coisas. Recebe, Senhor, o culto que prestamos a Ti nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos conduzir à Tua presença, à intimidade do Senhor. Obrigado por falar conosco, ó Pai. Queremos Te louvar,
Recebe os louvores, os hinos que foram entoados, ó Deus, para exaltar e glorificar o teu santo e precioso nome. Te pedimos, te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Pedimos a tua segurança, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, ó Pai, por favor. E que o teu amor possa nos alcançar a cada dia, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito Santo. Te agradecemos e te rogamos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então, nós temos aí os avisos. Aula de balé infantil, terça e quinta com a Gabi. Temos aí qualquer informação que precisar falar com ela, a Gabriele. E este culto que acontece todas as quartas-feiras, né, às 20 horas, culto de oração e ensino e louvor. Campanha do agasalho. Se você tem algum agasalho para doar, nós temos aí um local para depositar esses agasalhos para ajudar nessa época de tanto frio, né? Repartir com aqueles que não têm. A aula de canto e coral acontece nas quintas-feiras, 19h30. No entanto, existe ali um calendário, né, onde está definido ali quando é o canto, quando é os ensaios, quando tem e quando não tem. Encontro de mulheres acontecerá aqui no dia 28, não nesse domingo, no outro, 28/5, às 16 horas. Sábado, né? É num sábado. 16 horas no sábado, 28/5, né? Não nesse sábado, no próximo. Alegria no sofrimento. Do Ministério Feminino do Trabalho da Igreja Resgate para a Vida. Tinha mais alguma coisa ali? Não? EBD acontece às 16h30. Tanto para as crianças, nós temos salas separadas, né? E também no mesmo horário temos a escola dominical dos adultos. No mesmo horário, estamos estudando a história de Israel. A terceira parte, é a terceira revista, terceira e última revista, né? Não perca, do reino dividido até o exílio. E aí nós finalizaremos a história de Israel. E aos domingos, 17h, né? Culto presencial e online. O culto de domingo, o culto da família de Deus, né? Participe, venha louvar ao Senhor conosco, adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra e a koinonia, né? A comunhão entre os irmãos. Dia 4 do mês que vem, irmãos, 4 de junho, também num sábado, culto de missões. A família Pontes está vindo do Níger, visitando várias igrejas e também nos prestigiará com sua presença. Haverá aí cânticos, né? Louvores, pregação da palavra e o conhecimento do desenvolvimento do ministério do evangelismo, né, que esses irmãos estão fazendo lá do outro lado do mundo. Participe. Acabou? Sim. O DIP, né? Deste ano, a igreja sob ataque. Nós estamos orando por este país, a Nigéria, e o oeste africano. É o domingo da igreja perseguida de 2022. Então, estaremos aqui no dia 12/6. Este culto, né, vai ser voltado a este movimento, né? Nós vamos cultuar ao Senhor, pregar a palavra do Senhor, louvar, glorificar, adorar a Deus, e estaremos mencionando aos irmãos que estão num país e num local de uma perseguição tão acirrada, né? Orar por eles, pedir que o Senhor tenha misericórdia e que haja avivamento, que haja salvação, que haja restauração de vidas, que o Senhor possa conduzir, orando em todo o tempo. Amém? Nós temos uma livraria agora, a Livraria Resgate. Se você precisar de livros, temos aí bons livros. Todos os livros são selecionados, são livros que passaram já pelo crivo da igreja, né, de forma que você pode comprar sem
sem temer que haja alguma teologia equivocada, né? De uma boa livraria. Então são bons livros, sim, e inclusive num preço bom. Ajude e invista em você mesmo, tá? Nós temos aí inúmeras redes sociais. Siga-nos no Facebook, Instagram e tudo mais, tá? É isso aí. Deus abençoe, na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Amém.